Amar é ver. Sim. E eu acho que o primeiro passo é esse. Sim. É eu conseguir detectar, depois que essa paixão morre, que a realidade entra, Isso. que eu preciso enxergar as coisas. E eu só consigo enxergar as coisas, e talvez aí eu entre num primeiro momento, num primeiro pilar, digamos assim, fundamental e mais importante de uma relação, que eu só consigo enxergar a partir da linguagem, do diálogo. Sim. O diálogo, ele é fundamental para que o outro me conheça e para que eu conheça o outro. Para que eu entenda quem é esse outro que está comigo. Eu preciso me fazer conhecido. E a gente só se faz conhecido através do diálogo. Não tem outra maneira. Não existe. Aí é que vem a complexidade às vezes, porque a gente sabe que o diálogo é fundamental, né? É justamente para você esclarecer, trabalhar essa parceria, né? Mas às vezes alguém não está disposto a dialogar. Isso. Aí vem toda uma, né? Uma dificuldade na relação. Eu quero dialogar, eu quero fazer alguma coisa, mas o outro não está disposto. Tem uma frase de Carlos Drummond de Andrade que eu gosto muito, que ele fala assim: dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam. É. Ah, eu posso um contar uma desafio, história? né? Posso um contar uma desafio. história? Conta, Lu. Tava na terapia esses dias, né? Esses dias não, isso faz tempo já. Que aí foi quando a gente... Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi ela falando sobre esses negócios de demandas emocionais, né? Que aí eu tava indignada lá, falando mal do meu boy, desculpa aí, amor. Enfim. Aí eu tava lá Terapia, desabafando com né, gente? ela. E aí foi quando ela falou pra mim. Ela falou, Lorena, ninguém tem bola de cristal. Ela falou, porque eu tava, né, conformada com certas coisas que pra mim era óbvio. Ela falou, pra você pode ser óbvio tal coisa. Mas para o seu companheiro, o seu parceiro, pode não pode ser tipo assim, tudo menos o óbvio. E aí foi quando ela me falou sobre esse negócio de ninguém tem bola de cristal. Você tem que comunicar o que é importante pra você. Que aí foi quando ela perguntou pra mim se eu sabia quais eram as minhas demandas emocionais. E eu nunca nem tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, caraca, é mesmo, né? Como é que eu vou tipo assim, comunicar pro meu namorado o que eu acho importante, se nem eu parei pra pensar nisso ainda, nem eu sei direito. E eu tô exigindo que ele saiba, sem nem eu saber. Olha que louco isso, hein? Muito Aham. legal, né? Sim. Ah, Yasmin é perfeita. É Maravilhoso. justamente o que ela falou, da falta. Exatamente. disso. Por isso que comunicação, Exemplificou gente, perfeito. comunicação, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Tem que ser... Tem uma frase que fala, né, que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. E é mesmo, né? Aquilo que não é dito não é entendido. Não tem essa, eu recebo os casais no consultório que falam, mas eu deixei subentendido, É verdade. né? Era óbvio, tava no Tava ar, na cara. tava Mas é na porque cara. mulher, às vezes, tem umas coisas que você fica, não é possível. É? Não, e tem mesmo, Socorro. mas isso é a partir do seu mundo. É. Não é do mundo dele, Uhum. né? É o que pra Sim. você é óbvio, não o que pra ele é óbvio, né? Então, o diálogo ele vem justamente para desconstruir isso, para mostrar que o mundo do outro ele é um mundo completamente diferente do seu. Eu acredito que existem vários pilares para um Sim, bom sim. relacionamento. Eu vou trazer aqui os que para mim são os 4 fundamentais, tá? Eu começo com o diálogo, com a boa comunicação, a confiança, que ela só é possível através do bom diálogo. Uma coisa está atrelada à outra, Sim. né? As coisas vão se encaixando. Então, a confiança ela é necessária. Para você se expor, Isso. para o outro também, você acolher, né? Isso. A confiança ela caminha junto com a vulnerabilidade, né? Eu preciso me abrir e me mostrar vulnerável, e à medida que eu vou me abrindo, eu vou confiando naquilo que o outro vai mostrando, né? No acolhimento, na forma como ele vai abraçando aquilo, me ouvindo, entendendo e vice-versa. E à medida que isso vai acontecendo, me abro um pouco mais. É um processo paulatino, a longo prazo, né? Mas é um processo que precisa ter constância. Início, né? E início, com certeza. E constância. Precisa de reciprocidade, que é o que você está colocando. Então, diálogo, confiança, reciprocidade.
Não existe relacionamento sem reciprocidade. Ah, Helena, é no mesmo nível? Nunca será. Cada um tem, como você estava colocando, e a gente tem que respeitar o seu tempo, a sua forma de falar, o tempo para falar, o tempo que eu vou levar para maturar as coisas que me foram ditas, né, para assimilar o que me foi dito, porque a gente, né, eu falei da frase de Carlos Drummond de Andrade aqui, que dialogar é falar aquilo que eu penso e suportar aquilo que o outro me diz. Então eu passo por um processo para conseguir suportar e digerir isso. Mas a partir do momento que eu decidi, porque é uma decisão sempre, olhar para isso, digerir isso, eu preciso devolver isso para o outro. E assim por diante. E o quarto pilar para mim é o afeto, é o toque. É o toque físico, é a relação sexual, é o carinho. Esse é um pilar importantíssimo. Sim. Gente, o que as estatísticas mostram pra gente hoje? Que as duas maiores causas de separação e divórcio são problemas na vida sexual e problemas relacionados à questão financeira. Sim, essa é bem forte. Eita, isso aí pega. Ah, Helena, problema na vida sexual necessariamente tá associado à traição? Não necessariamente. Mais de 60, 70, até escrevi isso, mais de 60, 70% dos casais que me procuram têm problemas na vida sexual. Tem. E que aí tem dificuldade de dialogar sobre, porque ainda é um tabu falar sobre isso, porque é constrangedor, porque eu me sinto mal. Quando eu falo de confiança, de não haver segredos, de eu compartilhar com o meu cônjuge aquilo que eu sou, eu não estou falando de não só haver segredos relacionados a uma traição. Existem segredos que não tem nada a ver com traição, que são coisas nossas íntimas, difíceis de serem ditas, de serem olhadas, como a questão sexual, por exemplo. Sim. Nossa, falar sobre suas inseguranças também é muito difícil, né? Claro. Verbalizar pro outro, ser vulnerável, que nem você falou, né? O falar daquilo que um dia eu vivi, do abuso que um dia eu sofri, da forma que um dia me tocaram que eu não gostei, daquilo que eu senti, o que é o toque para mim, o que é o afeto para mim, porque cada um tem os seus conceitos, cada um tem a sua representação do que é a vida, do que é o amor, do que é o toque, do que é o sexo, do que é a traição, né? Então, a confiança e o diálogo, eles vêm exigindo quase que essa coisa do eu tenho que mostrar as minhas fragilidades. Porque não existe construção a longo prazo de um relacionamento em que não haja vulnerabilidade. Sim. Quem não sabe ouvir, não sabe dialogar. Sim. Quem não sabe Né? dialogar, não sabe ouvir. Se eu não sei escutar, esquece. Eu não sei dialogar. Ouvir é base para um bom diálogo. Sim, É base. Tem gente que só fala, né? sim. E tem gente que não quer falar E mesmo. tem gente que não quer falar. Que fica lá só assim, cara de paisagem, escutando. Quem não quer falar, Verena, eu falo isso com todo cuidado, mas eu não vou generalizar, mas na maioria das vezes é porque não está ouvindo o que você está dizendo. Até uma questão também de defesa. Às vezes a pessoa tem traumas e ela cria um bloqueio e não escuta o outro. É uma defesa. Mas assim, lógico, a gente está falando aqui dos pilares, então é óbvio que, poxa, você percebendo esses pilares de uma relação saudável, né, você estando disposto a mudar para desenvolver, para amadurecer, aquilo vai durar, né? Todas as vezes que eu busco a minha evolução, eu estou fazendo um bem para os meus relacionamentos. Às vezes os casais chegam cheios de perebes. Normalmente, assim, casal só procura terapia quando a coisa já está realmente no final, rompendo, né? Tem até pessoas que me perguntam, terapeuta tem fama de... Terapeuta acaba com relacionamento. Começou terapia, relacionamento acabou.
E, por um lado, né, talvez seja verdade, mas não que o terapeuta faça isso, mas porque a própria relação já está por um fio. E quando você começa a terapia, é porque, de alguma forma, você quer se separar do outro, não fisicamente. Quando a gente começa a fazer terapia, é porque a gente quer fazer rupturas Do existente, do né? existente. Eu quero me separar porque eu quero reivindicar aquilo que é meu e que foi perdido nessa relação. Eu quero de volta para mim a minha essência, os meus desejos, os meus gostos, os meus sonhos. Então, não necessariamente precisa haver uma separação e uma ruptura física para que isso aconteça. Eu acho que essa é uma grande ilusão das pessoas, de acharem que elas só vão conseguir viver a individualidade delas se elas estiverem sozinhas, se elas se separarem. O que não é verdade. Eu posso participar de um processo contínuo de desenvolvimento pessoal para eu conquistar a minha individualidade e viver a minha individualidade dentro de um relacionamento. Aliás, é salutar que isso aconteça. Sim. É salutar que isso aconteça. Agora, é claro que quando um dos dois cônjuges começa a buscar essa ruptura, né, de querer viver você, é claro que isso vai abalar o relacionamento. Ou esse relacionamento vai acabar, ou o outro cônjuge vai decidir entrar em mudança também. Sim. Então, pode ser, é uma possibilidade, que quando eu começo a minha terapia, pode ser que o outro se sinta mobilizado a mudar e a começar a terapia dele. E pode ser que não. E aí eu digo que isso não acontecer, aí a relação ela acaba. Mas os casais, eles entram por isso. Porque eles querem romper, e não é romper com o outro. Eles querem romper com esse emaranhamento, Com a situação em si, que com a não está situação conseguindo em mais. si, que é uma situação de muito embaraço. Sim. É uma situação que fica difícil de você se enxergar no meio daquilo tudo, aquele processo longo e turbulento que já aconteceu entre vocês. Então a gente quer a gente de volta. Eu não aguento mais esse relacionamento, porque eu não posso sair com as minhas amigas, porque ele não me acompanha naquilo que eu gosto, porque... E aí eu começo a falar daquilo que eu gosto, das minhas faltas. Eu começo a falar das minhas lacunas, daquilo que é importante para mim e que o outro não está suprindo. E eu quero que ele supra, porque quando eu comecei o relacionamento, na minha fase de paixão, ele supria tudo. E agora ele não supre mais, mas eu também não supro mais o outro. E aí começa a fase da negociação. Por isso que a comunicação ela é importante em todas as fases do casamento, porque na verdade o casamento ele passa por diversas vidas. O casamento ele tem várias vidas, tem uma vida só. E a negociação, quem é um bom negociador, gente, é bom para tudo. Tem uma persuasão maravilhosa, né? E eu não digo nem no sentido negativo, né? Maquiavélico, manipulador, não é isso. Quando nós sabemos negociar, nós entendemos que as coisas podem ser mais leves. Só que os dois precisa haver reciprocidade nesse processo. Os dois precisam se doar para que haja essa boa negociação, né?